apóstolos e assim sucessivamente. Nós vamos ver também que a Bíblia apresenta a questão da eleição para a salvação. Agora, quando nós olhamos esses demais pontos passados, Israel, Cristo, parece que isso não toca ninguém, não fere ninguém se incomoda com isso. Mas quando nós partimos para o ponto da eleição para a salvação, isto fere, isto cria interrogações, dúvidas. As pessoas se machucam porque, a princípio, esse é um ponto que fere com o antropocentrismo que habita a alma humana. O eu mexe comigo, e tudo aquilo que mexe conosco, nós nos incomodamos. Mas se os irmãos olharem Romanos no capítulo 9, que é um texto belíssimo, e a partir do verso 11, Deus já começa a dizer que os gêmeos, ele está falando de Jacó e Esaú, eles não eram nem nascidos, e nem tinham praticado obra nenhuma para que o propósito de Deus quanto à eleição, a escolha deles prevalecesse. Já lhe fora dito, já fora determinado, o mais velho será servo do mais moço. E aí Paulo vem fazendo, discorrendo sobre o tema, e de forma profunda. Quando mexe com o ser humano, alguém diz assim, mas isso é injustiça da parte de Deus. E aí Paulo vai e diz, porventura a injustiça da parte de Deus? Paulo invoca a soberania de Deus e diz, de modo nenhum. Pois ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Paulo diz, logo tem ele de misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Verso 16, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar e derramar o que? A sua misericórdia. Homem se ofende, mexe com ele. No versículo 20, Paulo diz assim, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode a coisa. Hoje eu estou assim, bonito, roupa nova, calça nova, sapato novo. Minha igreja disse, nós vamos comprar tudo isso para você. E eu perguntei, as minhas estão feias e velhas? Disseram, não, mas você tem que ir lá bonito. Eu falei, pelo menos alguma coisa vai ficar, a imagem, né? Mas dá uma olhada como é que nós nos apresentamos, né? Passa no espelho, gasta um tempão no espelho. Os homens ainda se acham os mais bonitos da história, né? Mulher ainda não mudou ainda, o maior sonho da mulher é casar e ter filhos, né? Mudou. Mas nós nos achamos belíssimos. Mas Paulo diz assim, porventura pode a coisa. A coisa formada perguntou para quem o fez, por que me fizeste assim? Irmãos, uma vez um pastor chegou de Belém e disse, você não tem cabelo de pastor. Você não tem cara de pastor. A gente sempre ouve isso lá no seminário, né, pastor? Aldenir não tem cara de pastor. E eu pergunto, como é que é a cara de pastor? Tem que ser cara do Laurence, por acaso? Como é que é cara de pastor, né? Mas, então, porventura, né, pode a coisa reclamar, e eu ia reclamar do meu cabelo. Aí começaram a criticar, eu falei, tá legal. Cheguei num salão de beleza, chamei a cabeleireira e disse, minha senhora, tem jeito isso aqui? Ela disse, tem. Me deu uma revista, escolha aí o modelo que você quer. E eu fui lá, olhei, né? Esse aqui tá legal, bem lisinho, penteado para trás, aquele negócio todo, né? Para salientar a testa. Tem gente que fala de careca, na realidade não existe careca no mundo, existem pessoas com a testa maior do que as outras, né? E ela fez aquele trato e eu gastei uma grana que eu não tinha. E fui para casa feliz da vida. Agora eu estou com cara de pastor. O tempo passou, no dia seguinte eu tomei banho e ela disse, não molha hoje, só amanhã. Eu falei, tá legal. No dia seguinte, quando eu molhei, fez assim, ó. Eu botava para cá, faltava aqui, puxava para cá, não tinha jeito. Aí cresceu de novo normal. Eu digo, agora vai ficar assim, até o jeito, né? Não tem como eu reclamar porque me fizeste assim. Aí ele diz, não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra.
Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de iras preparados para quê? Para perdição. A fim de que também desse a reconhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, aos quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então é impossível negar isso. Irmãos, o grande problema nosso é que nós conhecemos as Escrituras por partes. Nós decoramos certos versículos interessantes. Vocês querem ver uma coisa? Mateus 11, 28, como é que é? Vinde a mim todos... todo mundo sabe disso. O problema é que o que tem em cima, né? Acima dele diz que Deus ocultou de uns e revelou a outros, e que de maneira soberana Deus revela a uns Cristo e a outros não. E ainda diz, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquilo que temos em termos de revelação de Jesus Cristo foi porque Deus soberanamente nos revelou. Senão nós não teríamos chegado até aqui. Esse é um aspecto importantíssimo da questão da eleição. Agora, irmãos, quais são os principais aspectos da eleição que merecem a nossa atenção? Primeiro, a eleição é um ato decretivo de Deus, é um decreto soberano de Deus. Isso está no versículo 5 de Efésios, que nós lemos. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus assim decretou nos escolher em Cristo. E quando nós olhamos para as páginas das Escrituras, nós vamos ver que os homens cumprem livremente os decretos de Deus. Há um decreto sobre a nossa eleição, mas eu cumpro livremente isto, eu não sou forçado de maneira nenhuma a fazer isso. Quando nós olhamos para Faraó, negado diz assim, né? Deus endureceu o coração de Faraó, mas não foi só de Faraó não, tem tantos outros exemplos na Bíblia. Se você ver, você lê Deuteronômio, né? Você vai ver lá um rei chamado Sion, rei de Esbom, que Deus endurece o coração dele para não deixar o povo passar por suas terras, a fim de que Deus destruísse aquele homem. Então, queridos, os homens cumprem livremente os decretos de Deus. Quando os irmãos olharem, eu quero que vocês vejam Atos 4, por favor. Versículos 26 a 28. A turma está lá, se levanta contra Cristo. E aí o texto diz: levantaram-se os reis da terra, as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, que verdadeiramente se levantaram contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentil e povos ou nações de Israel, para fazerem o quê? Tudo que a tua mão e o teu propósito o quê? Predeterminaram. Agora, quando você chega em Mateus 27, 25, você vai ver o quê? O povo conscientemente diz assim: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse inocente. Então, o decreto soberano e o poder de Deus é tamanho que nós cumprimos, seres humanos, livremente este ato de escolha, de seleção de Deus, porque a eleição é um ato decretivo de Deus. Segundo, a eleição revela o plano gracioso de Deus em resgate do seu povo. Mateus 1, 21, o anjo diz: a virgem dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E aí, irmãos, é
Interessante pensarmos nisso, porque vem a questão desse plano gracioso, e se Deus planeja salvar e o homem atrapalha esse plano, aí fica comprometido a onisciência, a onipotência de Deus e os seus planos. O problema é que Jó 42, versículo 2 diz que nenhum dos planos de Deus podem ser o quê? Frustrados ou impedidos. Então, a eleição é eficaz, é impossível impedirmos, porque faz parte deste plano gracioso de Deus em resgate dos seus eleitos. Em Isaías, capítulo 46, os versículos de 9 a 10, diz que Deus, desde o princípio, desde a antiguidade, vem concretizando esse plano, esse projeto, e ele termina o texto dizendo: farei toda a minha vontade. A minha vontade, a vontade de Deus, jamais vai poder ser impedida. O problema é que parece que nós temos hoje alguém tratando Deus como aquele velho impotente sentado na janela do céu, esfregando as mãos, desesperado, esperando que a humanidade cumpra aquilo que nós pregamos. Mas não, Ele é Senhor, Ele reina. Se os irmãos olharem livro de Apocalipse, os irmãos vão ver que o trono não está vazio, esse mundo não está fora da ordem, as coisas não acontecem fora desse plano, desse projeto de Deus. Terceira coisa, a eleição não se baseia em obras, muito menos naquela previdência divina. Tem gente que diz assim: olha, Deus olhou lá para o futuro, viu quem ia aceitar Jesus e escolheu. Irmão, isso não é escolha, isso é constatação da vontade humana. Deus olha para o futuro, constata a vontade, o desejo do homem. E como eu disse a vocês, o antropocentrismo está tão forte que hoje tem gente decretando que Deus tem que fazer o que não tem que fazer. Tem gente hoje que determina, né? Você diz: eu determino, imagine, determinar Deus. Eu lembro da oração daqueles dois homens, né? Do fariseu e do publicano. O pobre do publicano não olha nem para cima, ele olha para o chão, e ele diz: ser propício a mim, pecador. Aquela mulher que entra na casa do Simão, fariseu, ela se joga debaixo da mesa, ela beija os pés, porque sabe que não pode beijar o rosto. Ela lava os pés com lágrimas, porque para ela seria impossível pegar uma bacia naquele momento da história. Humilhação. Mas infelizmente nós temos vivido em dias assim, em que as pessoas parece que olham para Deus por cima dos ombros. Não é no sentido de contemplar sua grandeza, mas no sentido de contemplar Ele diante desse orgulho humano, que deseja determinar não só a salvação, mas também as ações de Deus. Irmãos, tem acontecido os mais absurdos. Eu estava no gabinete pastoral, uma vez entrou um carro com uma senhora lá, e a senhora me conhecia, e ela disse: pastor, eu gostaria que o senhor orasse pelo motor do meu carro, porque o mecânico disse que ele está batendo. Eu disse: vou orar com todo prazer, passe numa retífica antes. Pastor, não é um demônio que tem no motor do meu carro? Eu falei: não, querido, lá tem pistão, mancal, biela, tem nada de demônio, né? Coisas assim, absurdo. Então, a eleição não se baseia naquilo que o homem faz ou que o homem deixa de fazer. Qualquer mérito, até de um homem tentar exercer